Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia para o 7º ano. E essa semana é a semana especial, então a semana do conhecimento, para que vocês aprofundem aí o conhecimento de vocês em relação a alguns temas. Os professores selecionaram aí alguns conteúdos bem importantes dentro das nossas disciplinas, inclusive o conteúdo que nós estamos estudando, que é o tropeirismo, e a gente vai continuar falando dele hoje. Ele liga lá com história, então a professora de história também vai trabalhar com vocês essa ideia do tropeirismo, claro que com a visão histórica, e a gente aqui trabalha com a visão geográfica, mas é bem bacana para que vocês entendam tudo isso, para que vocês vejam os vídeos, entendam a contextualização, vejam os hábitos, os costumes. Então traz uma quantidade aí de informações bem bacanas para vocês desenvolverem essa semana e se prepararem para o desafio, porque na nossa próxima aula a gente vai colocar aí um desafio para vocês em relação ao nosso assunto. Por isso é bacana estar prestando atenção, anotando o que a gente vai desenvolver. Não esqueçam de registrar a presença realizando a atividade obrigatória e enviando essa atividade. Realizem os outros exercícios e quem precisa do material impresso entre em contato com a escola. Então vamos para a nossa aula de hoje lá e vamos continuar falando do tropeirismo. Só relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula passada lá. O que foi o tropeirismo? Um ciclo econômico ali, né? Uma atividade econômica de condução de tropas de gados e muares do Rio Grande do Sul até São Paulo. Foi um período longo esse ciclo, teve uma importância econômica, teve um papel importantíssimo na economia do Brasil. Por isso a gente estuda ele, fala sobre ele. Além disso, teve lá características que influenciam culturalmente, principalmente a região sul e sudeste. Então, por isso a importância desse ciclo, certo? E aí eu trouxe aqui já a ideia do termo tropeiro, né? O que é o tropeiro, né? Para alguns autores, designava o dono da tropa. Em algumas regiões, o tropeiro era chamado assim, aquele que era o dono da tropa. Em outros escritos ou outros autores falam o quê? Que poderia ser o peão que conduzia a tropa, também poderia ser chamado de tropeiro. Então pode ser que vocês encontrem aí essas diferenças de conceitos, mas eu trouxe aqui escrito para que depois vocês possam consultar. Certo? E aí o que nós vamos ter agora? Já para começar a nossa aula bem animada, vamos ver o vídeo que a gente gravou para vocês, continuando naquela ideia de contextualizar o tropeirismo. E nós já voltamos com mais explicações. Meus queridos alunos do 7º ano, vamos continuar juntos nessa viagem, no tropeirismo, nessa viagem, nesse tema tão importante, para a gente entender como se formou o nosso estado, como a região sul se organizou ao longo da sua história, como os aspectos de ocupação desse espaço geográfico foram acontecendo e a contribuição do tropeirismo para isso. Então, estou aqui com a cuia do mate, né, que era um hábito dos tropeiros nas suas paradas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre outros hábitos deles também, mas a gente tinha comentado a respeito dos caminhos antes dos tropeiros. Eles já existiam, eram áreas de circulação das pessoas naqueles períodos, né? Não eram estradas largas como conhecemos hoje, mas eram caminhos difíceis, inclusive, de circular, que eles faziam e passavam com os animais, enfim, levavam produtos, mercadorias, desenvolviam atividades de troca, de comércio e tudo mais. Vejam quanto isso é importante para a gente entender como se chegou no que nós temos hoje. Tem uma história, tem uma maneira como isso aconteceu, como o território foi sendo desbravado e ocupado para chegar no resultado que nós temos hoje. E o primeiro caminho dos tropeiros oficial era de Araranguá, Santa Catarina, a Curitiba. Então, tem uma relação aí na história deste primeiro caminho oficial. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande, que era transpor a Serra do Mar. Era uma barreira, né, de relevo ali, muito difícil para eles passarem, para chegarem aqui na região de Curitiba. Então, em função disso, mais tarde esse caminho ficou abandonado ali, eles deixaram de lado por essa dificuldade ali da subida da serra, do deslocamento por essa parte de serra. E aí começa-se então a utilizar
o caminho Viamão-Sorocaba, que é o mais conhecido, que a história mostra para a gente ao longo aí do tempo, o tanto que ele foi importante economicamente. Então saía de Viamão, que futuramente se tornou a capital Porto Alegre, a região ali de Porto Alegre, e aí eles se deslocavam mais pelo interior, na verdade. Não era mais pelo litoral agora, e sim pelo interior. E aí pelos caminhos ali, pelas áreas onde eles passavam, eles iam parando, e nessas paradas é onde surgiram muitas cidades ao longo desses caminhos. Chegando em terras paranaenses, então ali nós vamos ter a importância da Lapa, que era um ponto de paragem, que depois surge ali um núcleo urbano. Depois nós vamos ter Castro e outras cidades ao longo desse caminho, até que eles chegavam em Sorocaba e lá faziam então todo o comércio dos animais, a venda, os produtos, enfim. Mas cabe a gente dizer aqui também que ao longo desses caminhos, como o caminho de Viamão, que foi o mais importante, eles também faziam trocas comerciais. Até mesmo os hábitos, os costumes, os alimentos, às vezes eram ali adequados ao produto que eles conseguiam disponível naquela região onde eles estavam. Porque esse percurso de sair do Rio Grande do Sul e ir até São Paulo era de meses, não eram poucos dias ou horas, duravam meses. Então, quanto tempo eles conseguiam se deslocar durante o dia ali, que distância eles se deslocavam? Em torno de 30 quilômetros aproximadamente, 50 quilômetros, que era o máximo que eles conseguiam fazer em um dia, e aí faziam as paragens. Então nós vamos ter, se a gente pegar o mapa e observar esse caminho, a gente vai ver justamente essas distâncias aproximadas ali entre as cidades que têm essa referência, essa relação com o tropeirismo. Temos outros caminhos também que ligavam ali, que faziam interligação com o caminho de Viamão, como o caminho das Missões, que passavam lá pela região de Palmas. Então era uma outra ligação que vinha lá da terra das Missões, né, da região das Missões, no Rio Grande do Sul, e ligava ali com o caminho de Viamão, e aí continuava chegando até o estado de São Paulo, até a cidade de Sorocaba. Então vejam o quanto isso é geograficamente importante para a gente entender como esse processo se deu e como as cidades foram surgindo ao longo desse processo do tropeirismo, desse ciclo econômico. E as atividades que eram desenvolvidas ali. Vocês estão vendo aqui algumas características no nosso ambiente aqui que já mostram os hábitos e costumes. Então nós já falamos quem era o tropeiro. Alguns autores dizem que era o dono da tropa, então ele tinha lá características, né, de estar ali comandando, e outros autores falam do homem que conduzia a tropa. Então vocês podem encontrar essas duas definições, tanto o dono da tropa quanto o homem que conduzia os muares ali ao longo do caminho. Podemos encontrar isso nas referências que a gente for estudar. Mas o importante é pensar o quê? O quanto se difundiu a cultura do Sul, do Rio Grande do Sul, ao longo dos caminhos percorridos. Porque os seus hábitos, os seus costumes, o seu modo de viver, como a gente trabalha em geografia, ele é retratado, ele é trazido com esses homens. E um detalhe bem importante para a gente pensar aqui, que era uma atividade masculina. Então os tropeiros eram sempre os homens. Eu estou aqui caracterizada de prenda, né, como a gente chama, mas as prendas, as mulheres, elas ficavam nas estâncias. Elas ficavam cuidando das estâncias. O que são as estâncias? As fazendas, de onde saíam esses homens, né? Deixavam lá suas esposas, suas mulheres, e saíam nas tropeadas e ficavam durante meses fora, e elas ficavam lá fazendo todo o cuidado da estância. Mas era uma atividade masculina. Quem fazia as tropeadas, quem fez esses caminhos, foram sempre homens, e aí eles desenvolviam algumas atividades que daqui a pouco a gente vai falar e vai mostrar para vocês, que são atividades que até hoje são cultuadas, por exemplo, nos centros de tradições gaúchas, que são chamadas danças birivas ou atividades birivas, que estão ligadas diretamente ao tropeirismo. Por isso que elas são praticadas ainda hoje por homens, por essa referência cultural, certo? Então, mais do que abrir os caminhos, surgirem as cidades, nós temos que pensar a importância cultural desse deslocamento. Nós podemos considerar esse fenômeno como uma característica dentro daquela ideia de migrações, que depois, mais tarde, a gente vai ter
as migrações, como nós já estudamos, do Rio Grande do Sul, de pessoas do Rio Grande do Sul para outras regiões do Brasil. Para o Paraná, para a parte oeste do Paraná, a gente teve um grande contingente de migrações, mas isso depois do período do tropeirismo. Então, os tropeiros, a gente pode dizer que foram os precursores dessa ideia ali dos fluxos migratórios do Rio Grande do Sul em direção a outras partes do Brasil. Tamanha sua importância. Então, mais uma parte para a gente entender um pouquinho. Começamos a falar um pouco dos hábitos e dos costumes e daqui a pouco a gente fala mais a respeito. Estão servidos com mate? Voltamos então, depois do nosso vídeo. Vocês viram ali que a gente já falou um pouquinho mais a respeito, características desse ciclo econômico. Já dá para vocês verem ali nas imagens do vídeo hábitos, costumes, alguns elementos que faziam parte desta atividade econômica, que faziam parte dos hábitos e costumes ali. E aí a gente vai agora aprofundar um pouquinho o que vocês assistiram ali com as nossas explicações aqui na aula, certo? Então, continuando lá. Em 1733, então nós vimos lá no nosso vídeo homens, né, caracterizados com vestimentas dos tropeiros, que eram esses homens que faziam esse deslocamento dos animais ao longo dos caminhos, que nós também já falamos um pouco a respeito. Quais eram esses caminhos, que características, não eram como as estradas de hoje, né, eram na verdade trilhas, né, caminhos mais fechados, muitas vezes de mata fechada, e era bastante difícil esse deslocamento deles ao longo desses caminhos. Não era uma tarefa fácil, né? Então vamos entender quem eram esses homens, vamos conhecer alguns, né? Cristóvão Pereira de Abreu partiu por conta própria, né? Ele tentou o apoio ali de alguns governos, tanto de São Paulo quanto de Curitiba, não conseguiu, então ele resolveu fazer uma tropeada ali por conta própria, né? Traçou e percorreu aproximadamente 1.500 quilômetros, que depois veio a ser conhecido ali como o caminho de Viamão. Então ele foi o responsável por esse início deste caminho que foi tão importante no ciclo do tropeirismo, né? Junto com aqueles outros lá que eram as ligações que a gente viu na aula passada, que ligava então Viamão, ali os campos de Viamão, que eram próximos de onde é Porto Alegre hoje, capital do Rio Grande do Sul, ligava Curitiba a Sorocaba. Então, olha a importância ali do caminho que ele percorreu. E recebe vários nomes, então pode ser chamado de Estrada Real, Estrada das Tropas, Estrada do Sul, Estrada Viamão-Sorocaba, alguns chamavam também de Estrada do Sertão, Estrada da Mata, então vários nomes eram dados. Mas qual o nome conhecido e, vamos dizer assim, oficial que ficou ali? Caminho de Viamão ou Estrada de Viamão. Certo? Ou Viamão-Sorocaba, que era o percurso, então saía de Viamão, chegando até Sorocaba, ou vice-versa, se a viagem fosse feita no sentido contrário, né? Então aqui nós vamos ter esta primeira vez em que eu vou ter esse deslocamento, os enfrentamentos ali ao longo da viagem eram muitos, né? Então foram 130 tropeiros, 3.200 animais e 18 meses de viagem ao longo desse percurso. Olha só quanto tempo para eles se deslocarem. Hoje é muito rápido, né? Então, quer dizer, esses caminhos eram mais difíceis, depois com o passar do tempo, conforme o espaço geográfico vai se modificando, também vão se facilitando as ligações ali entre os lugares, né? Mas esses caminhos eram a única forma de deslocamento e de que as atividades econômicas acontecessem. Por isso a importância deles, certo? E Cristóvão Pereira de Abreu virou ali o patrono do tropeirismo no Brasil, pela sua coragem ali de enfrentar essa primeira viagem num caminho tão longo, né? Então, ele recebeu esse título. Aqui são algumas imagens que dão uma ideia para nós de como era. Então, aqui os acampamentos, conforme a gente viu lá no vídeo, o vídeo mostra para nós lá no lugar onde nós gravamos justamente essa ideia de como era um acampamento, como eles faziam a comida e depois a gente vai ver um pouco mais a respeito. Então aqui a imagem traz isso para nós e ali o deslocamento deles aqui numa área de campos, mas eles também se deslocavam por áreas onde a floresta era mais fechada, conduzindo ali as tropas, os animais. Aqui nós temos a figura dos tropeiros, né? Então bem bacana a gente ver isso. E o caminho de Viamão, ele foi por um longo período, quase 2 séculos, ali a estrada
do Brasil, uma das estradas mais importantes, uma das ligações mais importantes, porque transportava lá as mulas, cavalos, suprimentos, correspondências, homens e coragens. Opa, ali faltou um N na palavrinha homem, certo? Mas homens e coragens, por quê? Necessitava de tudo isso para se deslocar por esses caminhos, porque não era uma tarefa fácil. E serviu de ligação, tamanha a importância desse ciclo econômico aí para as atividades desenvolvidas no Brasil neste período, certo? Levando suprimentos, lembram que a gente falou lá na primeira aula sobre essa ideia de levar, abastecer a região das Minas Gerais? Então, a importância disso. Mas também levavam outras coisas além dos suprimentos para atender às necessidades lá da região sudeste. Durante anos, o país dependeu economicamente do caminho de Viamão. Daí a sua importância. Por isso que a gente estuda ele, entende como chegamos até aqui, né? Desenvolvimento econômico está ligado a todas essas atividades que aconteceram lá. E aí aqui nós vamos ter o traçado, então saindo aqui de Viamão, olha quantos pontos estão marcados aqui no nosso mapa, desde Viamão até Sorocaba. Quer dizer o quê? Eram os lugares onde os tropeiros faziam as paradas e que depois, alguns já eram cidades, já eram pequenos núcleos urbanos, mas outros não. E a partir da atividade tropeirista, o que vai acontecendo? Vão surgindo pequenos núcleos urbanos que depois vão se transformar em cidades, que são muitas cidades que existem hoje. Exemplo aqui no nosso estado, Alapa, Palmeira, Castro. Então, são todas cidades que estão ligadas à atividade do tropeirismo, que têm referências com essa atividade. Daí a sua importância. E olha o desenvolvimento que essa atividade trazia para esta região aqui, principalmente a partir do caminho de Viamão. E lembrando que a gente tinha os outros caminhos lá que faziam ligação com ele, então, como se fosse um conjunto ali de estradas se interligando e ocupando todo esse território, desenvolvendo essa região, né? Aí aqui o mapa, justamente, fiquem ligados nesse mapa. Por quê? Porque ele faz parte lá da ideia do nosso desafio que a gente vai tratar na próxima aula. Então, o que nós temos aqui? Especificamente no estado do Paraná, as cidades ali e o percurso dentro do nosso estado do caminho de Viamão, certo? Então, é importante observar bem ali quais são as cidades, que características têm essas cidades que estão ligadas com o tropeirismo, tá? Perguntinha lá para vocês. Como pode ser descrito o tropeirismo e qual sua importância para a urbanização paranaense? Então, ligando com geografia, sabemos que urbanização é essa ideia de surgirem núcleos urbanos, de concentração de população em determinadas áreas ali, o surgimento das cidades. Qual a importância do tropeirismo para isso no nosso estado? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a perguntinha que eu deixei para vocês, a importância do tropeirismo para a urbanização do Paraná. Então, o que nós temos de resposta ali? Foi um ciclo econômico muito importante, consistia na condução dessas tropas, né, até o sudeste e contribuiu para o surgimento dos núcleos urbanos do nosso estado. Não só no nosso estado, mas em outras partes. Mas a pergunta ali, urbanização paranaense. E aí, a partir desses núcleos, né, que eram os locais de paragens dos tropeiros, onde eles descansavam, dormiam e depois no outro dia seguiam viagem. Então, daí a importância, porque a partir dessas paragens, desses lugares onde eles paravam, é que surgem ali os núcleos urbanos e muitas cidades paranaenses
levando a gente a entender essa ideia da urbanização, certo? E aí, continuando lá com o caminho de Viamão, também recebeu o nome de Estrada Real, ali aqueles outros nomes que eu falei para vocês, mas a ideia aqui é justamente para mostrar quantas cidades surgiram ao longo do caminho, onde eram lá as paragens, né? E a imagem ali já traz para nós aquela ideia que o vídeo que a gente gravou também traz para vocês, os elementos aqui que faziam parte desses lugares onde eles paravam para descansar. Então, a forma como eles faziam os alimentos, que depois a gente vai falar a respeito, ali onde eles guardavam as coisas para eles descansarem durante a noite e depois, no outro dia, continuarem ali a sua viagem. E a partir dessa ideia, nós vamos ter ali o surgimento de muitas cidades, ou o aumento, inclusive, de lugares que eram pequenos núcleos urbanos que vão se ampliando em função da atividade tropeirista. Porque eram feitas muitas trocas comerciais ao longo dessas viagens dos tropeiros. Não era só o transporte de animais, porque eles levavam muitas coisas ali que depois eram comercializadas ao longo do caminho, certo? Então, daí a importância econômica também dele e para o surgimento de tantas cidades como os exemplos que a gente trouxe aqui, certo? E aí ali, então mais um mapa que dá a ideia não só do caminho de Viamão, mas daqueles caminhos anteriores que a gente falou, né? Então nós vamos ter aqui o caminho das Missões, que aí aqui, ó, ele já vai na região aqui de Ponta Grossa, ele vai ligar com o caminho de Viamão, né? Aqui nós vamos ter o de Araranguá até os campos de Curitiba. Aqui nós vamos ter o caminho aberto ali por Cristóvão Pereira de Abreu, né? Que liga lá a região próximo do litoral do Rio Grande do Sul e vai ligar depois com o que será o traçado do caminho de Viamão. Aqui nós vamos ter a estrada que liga desde a região das Missões até a região aqui de Vacaria. Então, olha quanto era interligado. O caminho de Palmas, né, ligando aqui Palmas até Palmeira. Então, vejam a importância desses caminhos para o desenvolvimento e quantas cidades surgem em relação a essa característica ali do tropeirismo. Por isso, a importância da gente entender como esse ciclo aconteceu e quais as contribuições deles para a ocupação do espaço geográfico da região sul, principalmente. E aí algumas imagens ali de cidades que foram influenciadas por essa atividade, por esse ciclo econômico e que ficaram ali heranças culturais, como a cidade de Lages, né, que inclusive tem um monumento ali ao tropeiro, né, mostrando que esses homens passavam pela região e como era a atividade deles, né, algumas características ali, desde os trajes e o que eles levavam na bagagem, né. Temos também ali a Lapa, que tem muitas características, que é um lugar muito bacana de ser conhecido, quem ainda não conhece, porque retrata muito bem, tem uma referência histórica e geográfica ali muito importante em relação ao tropeirismo. Então, um monumento ali que remete a essa característica e que inclusive também era o mural lá que fazia parte do nosso vídeo, né? E aí aqui a cidade de Castro também, que está ali na rota dos tropeiros, né, dos antigos caminhos dos tropeiros, o caminho de Viamão, faz parte também faz referências lá. Tem os museus que podem ser visitados, que guardam muitas peças de referência desse ciclo, né, econômico. E a atividadezinha ali para a gente pensar e finalizar essa nossa aula de hoje, lembrando que a gente ainda vai continuar falando a respeito do tropeirismo na nossa próxima aula. Analise as frases e responda se elas são verdadeiras ou falsas. Então, o que vocês vão fazer? Leiam com atenção. O que tem a ver com o que a gente falou do tropeirismo aqui e o que não tem a ver? Respondam verdadeiro ou falso e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção da nossa atividade. As frases vocês deveriam analisar e responder se eram verdadeiras. A letra A, ou falsas, né? A letra A, o termo tropeiro referia-se também ao capataz que conduzia ou comprava a tropa? Verdadeiro. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Poderia designar o dono da tropa, mas também o capataz, o peão, aquele que conduzia ou que comprava a tropa, certo? Jaguariaíva é uma cidade que faz parte da Rota dos Tropeiros no Paraná? Também é verdadeiro. Lembram lá daquele mapa que eu falei, prestem atenção, que faz parte do desafio? Então, verdadeiro ali. Guarapuava faz parte das cidades cortadas pelo caminho Viamão-Sorocaba? Não, é falso. É do outro caminho lá das Missões, que aí mais à frente é que vai ligar com o caminho de Viamão-Sorocaba. Mas ela não está necessariamente cortada ali pelo caminho de Viamão. Certo, pessoal? Então, mais uma aula para tratar do tropeirismo. É um conteúdo que a gente poderia falar muito a respeito. Vamos ainda falar em algumas aulas nossas, mas por hoje é isso. Aula que vem voltamos com mais geografia e tropeirismo. Um abraço a todos e até lá.